A Jasmine amava ficar na mansão da Playboy. E ela tinha o corpo perfeito, o sorriso perfeito, o cabelo loiro comprido. A modelo perfeita pra Playboy. Oi, eu me chamo Jasmine e hoje estamos aqui. Ver a coelhinha é o ingresso pro alto escalão. E a Jasmine sabia disso. O mundo passou a estar na palma da mão dela, esperando para ser conquistado. Os homens querem namorar modelos da Playboy, mas ao mesmo tempo têm muito ciúme. Eles não se amavam. Aliás, ele nem gostava dela e ela não gostava dele. Ela mandou uma mensagem. Manda um avião pra mim, vem me buscar. E aí eu falei, o quê? Eu tive que checar 2 vezes quando descobri que ela já tinha sido casada antes. E não tem como. Ninguém que ama uma pessoa faz uma coisa dessas. Eu sempre me pergunto se eu poderia ter feito alguma coisa. Playboy, fama e morte. A central da polícia recebeu uma ligação. Tinha um indivíduo procurando latinhas de manhã cedinho. E ele encontrou uma mala no lixo. O zíper estava aberto e ele achou que tivesse uma criança dentro da mala. Nós chegamos ao local e eu percebi na hora que não era uma criança pequena. Era uma mulher pequena. O corpo dela estava nu, mas não dava para ver o rosto por causa do jeito que o corpo estava posicionado dentro da mala. Eu comecei olhando todos os dedos e percebi que estava faltando o dedão e os outros. Eu olhei para o legista e falei que os dentes também não iam estar ali. Foi naquela hora que eu pensei, ah, meu Deus, quem seria capaz disso? O tráfico era uma possibilidade. Era ao sul da Califórnia, a poucos quilômetros da fronteira. Era uma região de gangues e cartéis, e pensando nisso, ela podia ser informante. Mas também poderia ser um serial killer. Ela foi encaminhada para o médico legista para fazer autópsia. Nós tínhamos que tentar identificar aquela moça. Não tinha digitais. O rosto dela estava desfigurado demais para tentar fazer qualquer identificação olhando para ela. Então chamamos um desenhista para ajudar. E colocamos o desenho na mídia para ver se alguma pessoa poderia identificá-la. O assassino achou que tivesse feito tudo o que precisava ser feito para esconder a morte ou a identidade da pessoa morta. Mas ele esqueceu de uma coisa. Durante a autópsia, tiraram as próteses de silicone. E toda a prótese, inclusive de seio, tem números de série. O nome dela era Jasmine Fior. A Jasmine tinha 28 anos. Descobrimos que ela era ex-modelo da Playboy. Eu sou a Jasmine, aproveite o dia. Eu estava assistindo TV e apareceu no telejornal. E tinha uma foto. E eu fiquei espantada. Era a Jasmine. A nossa Jasmine. Ficamos chocados. Quem seria capaz de uma coisa dessas? Como qualquer ser humano poderia fazer algo assim? Eu entrei em parafuso, tinha falado com ela pouco antes. E aí, de repente, alguém vem e fala, ah, ela morreu. Não, eu falei com ela. Não pode estar morta. Mas ela estava. Quando eu ouvi que uma das meninas das festas da Playboy tinha sido morta e esquartejada, foi tudo o que eu precisava para mergulhar na história. Eu só soube quem era Jasmine depois, mas a minha amiga Stacy conhecia ela muito bem. A Jasmine veio para as festas de verão na mansão da Playboy. E foi aí que eu conheci ela. Eu namorava o Hugh Hefner, era uma das namoradas, e morava na mansão. Quando eu era namorada, a Holly Madison era a namorada principal. E era divertido. A Stacy Burke era minha amiga próxima. Ela já participava de festas na mansão há um tempão. E mesmo depois que parou de namorar o Hef, ela continuou indo lá como amiga. Coelhinhas, namoradas e moças que o Hugh achasse atraentes tinham a entrada permitida nas festas de verão. Elas apareciam com seus biquínis e nós fazíamos as festas na piscina.
As mulheres convidadas para as festas de verão tinham que ter um certo padrão de beleza. O Ref olhava fotos de Polaroid de mulheres para ver se achava que elas estavam à altura de uma das festas da piscina. A Jasmine adorava a mansão da Playboy. Ela se encaixava, bronzeada, cabelo louro, uns peitões, perfeita para Playboy. Ela saía muito bem na câmera. Ela queria um mundo e foi à luta por isso. Ela parecia ser meio metida, mas não era. Era um amor muito educada e gentil com as pessoas. Em meados de 2000, a Playboy era muito mais do que só uma revista. Era vista como um estilo de vida, uma marca de festas. Os campeonatos de golfe da Playboy eram como qualquer outro campeonato, só que mais divertidos. Tinha várias mulheres contratadas para trabalhar. Elas eram as coelhinhas do golfe. As nossas coelhinhas do golfe recebiam as pessoas. E a Jasmine passou a ser uma delas no ano de 2004. E para receber todos bem, tem que saber como se divertir com uma pessoa, fazê-la se sentir especial. E nem sempre é uma questão de ser a mulher mais bonita do mundo. Não é uma questão disso. Se não tiver personalidade, ninguém vai achar que você tem algo especial. Tinha que ser uma pessoa bem apresentável, charmosa e que soubesse entreter e lidar com eventos grandes. Tinha que saber como representar a marca. E a Jasmine era muito carismática. A gente costumava ter 35 eventos nos Estados Unidos, com milhares de jogadores de golfe e milhares de mulheres. E as meninas eram fantásticas. As pessoas conseguiam ter um gostinho da vida do Ref. Quando a gente estava no campo de golfe, a gente não fazia aquele silêncio concentrado. Tínhamos DJs, tínhamos jogos de diversão e tinha vários caras que nem chegavam a tirar os tacos do carrinho de golfe. Em cada buraco tinha uma cabine com meninas oferecendo shots. A Jasmine sabia que ela era uma menina muito bonita, mas o segredo era o sorriso. E com aquele sorriso, ela encantava. E quando ela se divertia, todos os clientes se divertiam. Todo mundo se divertia. Depois de quase um ano trabalhando para Playboy como coelhinha do golfe, perguntamos se ela queria ajudar a coordenar as outras coelhinhas do golfe nos eventos em Las Vegas e em Los Angeles. E ela topou na hora. A Jasmine Fiore foi criada perto de Santa Cruz, na Califórnia, numa cidadezinha chamada Bonnie Doon. Ela era filha única, mas não nasceu em berço de ouro, com a vida ganha, e na verdade a realidade era o oposto disso. O pai abandonou a mãe quando ela tinha 9 anos, deixando a mãe dela com recursos limitados para criá-la sozinha. E ela era meio molecona. Fez uma viagem pelo país com um carro de corrida, andou a cavalo com os melhores cowboys. Era uma jovem ambiciosa e amante da diversão. Mas ela vislumbrava muito mais do que a vida que ela tinha em Bonnie Doon. Em 2006, ela dividia o tempo entre Las Vegas e Los Angeles. E depois que ela se consolidou e ganhou conhecimento no trabalho de modelo, o mundo passou a estar na palma da mão dela, esperando para ser conquistado. A Jasmine provavelmente foi o tipo de mulher que ouviu, desde que virou adulta, que tinha tudo para estar na Playboy. Eu acho que a Jasmine, assim como muitas outras mulheres, viu o trabalho nas festas e nos eventos de golfe como uma porta de entrada para uma coisa maior, como fotos para revista. Ser coelhinha da revista é um ingresso para o alto escalão. E a Jasmine sabia disso. De repente, as coisas acontecem. A gente conhece pessoas, a gente faz coisas fora da realidade de quem vem da cidade pequena. De repente, a gente é convidado para ir a lugares, para ir para casas noturnas, lugares com filas gigantes e entrar direto. A Jasmine tinha a aparência de uma mulher típica da Califórnia. Ela era alta, tinha um corpão lindo, era o tipo de perfil que o Ref gostava muito para os pôsteres. Mas a Jasmine sabia que sair no pôster era raro. Eram 12 por ano e nada mais. Mesmo assim, ela tinha a ambição de sair no pôster da Playboy. E chegou a enviar portfólios e fotos.
Quando a Jasmine participou da seleção para a revista no começo dos anos 2000, foi uma fase muito competitiva. Tinha muitas mulheres, milhares e milhares por mês, mandando fotos para saírem no pôster. E mesmo com a Jasmine não saindo como pôster, ela teve muitas portas abertas para ela no mundo da Playboy. Eles queriam pessoas para representarem a nossa marca. E ela tinha todos os atributos necessários. Essa possibilidade sempre esteve aberta. Quando a Jasmine se tornou uma das coordenadoras do golfe da Playboy, ela me ouviu dar o maior discurso antes. Olha, você vai conhecer muitas pessoas. E você tem que ter cuidado. Você tem que conseguir entender que... Bom, nem todo mundo é aquilo que diz que é. Dentro da segurança das festas da Playboy, a gente garante que você possa se divertir muito e permanecer segura. Mas se você decidir se aventurar fora... Não podemos te impedir de fazer isso, mas não podemos controlar o que acontece. Você não pode confiar em todo mundo. Não pode. Você perguntou sobre mutilação? Sim, os dedos e os dentes foram removidos. Assim que o legista divulgou o nome de Jasmine Fior, nós procuramos o nosso sistema para ver se tinha algum boletim de desaparecida. E aí descobrimos que ela tinha sido dada como desaparecida no sábado em que o corpo foi encontrado. Foi aí que a polícia de Los Angeles nos contatou e descobrimos que ela era casada com Ryan Jenkins. De acordo com o boletim de desaparecimento feito pelo Ryan Jenkins, ele tinha dito que ela estava desaparecida desde 14 de agosto, um dia antes de encontrarmos o corpo. E quando soubemos sobre o Ryan Jenkins e que ele era a pessoa que tinha relatado o desaparecimento dela, nós fomos na hora atrás dele. Nós pegamos o telefone dele, que estava no relatório, e ligamos, mas ele não atendia nossas ligações. Quando temos um caso de homicídio, nós sempre investigamos o marido. Não quer dizer que seja ele, mas temos que falar com ele. Temos que eliminar a possibilidade, como com qualquer pessoa. O setor de desaparecidos da polícia de Los Angeles conseguiu falar com Jenkins. E ele disse que tinha feito a denúncia, mas tinha que voltar para o Canadá, porque estava com problemas de visto. Achamos muito estranho ele denunciar o desaparecimento e ir embora por causa de um visto. Pesquisamos mais e descobrimos que ele participou de um reality na televisão, o Megan What's a Millionaire. Isso foi meses antes do assassinato da Jasmine Fior. A estrela do programa era Megan Hauserman, ex-modelo da Playboy. Em 2005, eu fui descoberta pela Playboy e virei coelhinha do site. As coelhinhas da revista apareciam como pôster da revista e as coelhinhas do site apareciam na página da internet. A Playboy, naquela época, tinha vários tipos de produtos que estava tentando promover, então eu fazia desfiles com a linha de roupas deles. Eles tinham um serviço de recepção, então me colocavam em várias boates. E existia uma lista permanente para as festas da mansão da Playboy, que era um tipo de passe livre. Eu adorava aquele mundo. Nunca me cansava dele. Mas em 2007, eu fiquei muito ocupada com o programa de TV para continuar com a Playboy. Oi! Oi, Megan, tudo bem? O conceito do Megan Wants a Millionaire era que eu estava solteira, estava procurando um relacionamento e eu preferia uma pessoa com muito dinheiro e também solteira, pra gente viver feliz para sempre. Os 17 candidatos tinham que ter um patrimônio de, no mínimo, $1 milhão. Ai, caramba! E as agências de casting ligavam para parceiros de várias boates e entrevistavam homens para irem no programa. 14 de vocês estão pré-aprovados. 3 de vocês serão recusados. O Ryan Jenkins morava em Calgary. É uma cidade grande e rica de petróleo, nas províncias do Canadá. E ele tinha o sonho de ser uma estrela, independentemente de como fosse chegar lá. Eu conheci o Ryan Jenkins no primeiro episódio. Oi, Megan. Eu lembro que ele estava usando uma camisa roxa, eu estava usando um vestido roxo e minha cachorra estava com um enfeite roxo no pescoço. Tudo combinando. E eu gostei dele desde aquele começo. O Ryan passava o tempo escrevendo cartas de amor para mim.
Oi, bebê. Eu só queria te falar que eu tô adorando participar do programa. E é tudo por sua causa. Sempre sinto uma conexão com você, independentemente do que estamos fazendo. Como se eu e você fôssemos os únicos nos lugares. Não vejo a hora de ter você toda pra mim. E realmente sinto que uma vida com você seria incrível. Do seu garoto, Ryan. A gente teve um relacionamento de verdade, mas tínhamos que manter em segredo. Era um programa de competição chamado Megan Wants a Millionaire. Quer dizer que a pessoa tinha que ser um milionário, não é? Então, ele falou pro diretor de casting e aquilo subiu toda a cadeia de produção, que tinha um patrimônio de 2,5 milhões de dólares. Ryan disse que era um milionário, mas foi ficando óbvio que ele não tinha lá muito dinheiro. O pai do Ryan era um investidor de imóveis com propriedades no Canadá. E era ele o milionário da família. O Ryan não era milionário, o pai dele era. Quer a janela? Mas eu não ligava, eu gostava dele. Quando chegamos nos 3 últimos competidores, eu falei para a produtora que queria escolher o Ryan. E ela disse que não era o que eles tinham planejado. Foi o primeiro momento em que eu fui avisada de que a decisão não ia caber a mim. Eu não pude contar que ia eliminar ele. E eu não podia arriscar acabar com o programa e contar para ele antes da cerimônia de eliminação. Oi, Blaine. O Ryan estava parado na minha frente com os outros 2 competidores, os últimos 3. E eu estava tremendo. Uma conexão que foi... Eu tinha um microfone no ouvido e eu só estava repetindo o que eles me mandavam falar. E eu tinha que falar que ele estava eliminado. E ele ficou balançando a cabeça e falando: não, eu não acredito. É bem comum os reality shows não terem nenhum cuidado com as pessoas envolvidas, porque eles querem criar uma história. Essa é a maior prioridade. Eles querem um programa que chame a atenção e que todo mundo assista. Então, eles pegam o conteúdo que querem, editam do jeito que querem e eles te fazem dizer o que querem que você diga, basicamente. E depois da cerimônia de eliminação, ele voltou para o hotel e começou a me ligar. Várias vezes, sem parar. E eu estava me preparando para voar para o México para filmar a final. E tinha os produtores comigo. Não podia falar com ele no telefone. Então eu pensei que ia ligar para ele e explicar tudo. Botar panos quentes para a gente continuar com os nossos planos. E daí, 2 dias depois, ele me ligou. E antes de eu explicar para ele o que aconteceu, ele disse: eu conheci o amor da minha vida e estou casado. Eu realmente não acreditei, porque 2 dias antes disso, ele disse que ia casar comigo, que eu era o grande amor dele. Bom, falar que foi um romance relâmpago não é o suficiente. Ryan me disse que conheceu ela em uma boate em Las Vegas. Ele pediu o telefone dela, ela pôs o número no telefone dele e no lugar do nome ela pôs o aniversário. Quando ele olhou o telefone, ele viu que era o mesmo aniversário dele. Eles nasceram no mesmo dia. E ele achou que fosse um sinal de que era o destino e que eles tinham que se casar. E isso fez a Jasmine acreditar que foi obra do destino. Eles se conheceram em 16 de março e 2 dias depois, dia 18 de março de 2009, eles casaram na Little Whitechapel, em Las Vegas. O Ryan achou que se não poderia casar comigo, ia encontrar outra modelo da Playboy para casar. Acho que muitos homens, e especialmente o Ryan nesse caso, querem namorar uma modelo da Playboy para ter um tipo de troféu na mão e conseguir chamar a atenção, refletir a atenção dela sobre ele. Ele se apresentou como um milionário cheio da grana, que ia aparecer no programa de TV, que ia deixar ele famoso. Ela se apresentou como uma grande modelo, sabe, da Playboy. E eles imaginavam que iam ser um casal do showbiz de Las Vegas.
Parecia um casal glamuroso e poderoso, mas era tudo fachada. Eles se casaram muito rápido e não se conheciam assim tão bem. Eles tiveram problemas e ela não sabia como lidar. A Jasmine começou a ter a impressão de que, puxa, tinha dado tudo pelo cara errado. Esse cara não tinha grana nenhuma. Ele ficava prometendo que ia ter dinheiro e conseguir cuidar dos dois, mas que não conseguia trazer o dinheiro do país dele, o Canadá. Ela dava duro para conseguir dinheiro e ele se aproveitava. E ela não gostava daquilo. Ele não era quem disse que era. Algumas semanas depois, o Ryan me mandou uma mensagem de Las Vegas. Acabei me envolvendo depois do programa e tomei uma decisão rápida com uma moça, como você sabe. Mas já está bem óbvio que ela não é a minha alma gêmea. Se você quiser ver se ainda pode rolar alguma coisa, vamos conversar. Eu ainda tinha uma quedinha por ele e senti que, mesmo que não fosse virar um relacionamento, eu me importava com ele e queria ajudar. O Ryan era um suspeito, mas também investigamos outros. Nós queríamos falar com qualquer pessoa que tivesse tido contato com a Jasmine, principalmente nos dias antes do assassinato. O legista avisou que encontraram traços de DNA no corpo da Jasmine Fiore. No caso, eles encontraram sêmen. E adivinha, o DNA estava no sistema. O Michael Cardoso estava incondicional e tinha acabado de sair da prisão. E ele era o ex-marido da Jasmine. Eu falei o quê? Eu tive que checar 2 vezes quando descobri que ela tinha sido casada antes. E descobrimos que ela tinha estado com ele dias antes de ser morta. Na terça-feira, 11 de agosto de 2009, 4 dias antes de o corpo ser encontrado, a Jasmine foi até San Diego para encontrar o Michael Cardoso, que tinha acabado de ser solto da prisão, depois de cumprir um bom tempo por tráfico de drogas. E ela fez mais do que só uma visita. O DNA dele foi encontrado na cena do crime. E é óbvio que quando os investigadores descobriram, eles quiseram dar uma olhada naquele tal de Michael Cardoso. A princípio pensamos, saiu da prisão. O sêmen estava nela. Então, certamente era um suspeito. Acho que não tem espaço para especulações sobre o motivo de a Jasmine e o Michael Cardoso se separarem. Ele foi pego e foi preso. O casamento acabou e eles se divorciaram em 2005. Ele ainda amava a Jasmine. E acho que ficou claro que ela também tinha algum sentimento, porque ela viajou até San Diego para ver ele. Quando foi questionado pelos investigadores, ele tinha um álibi bem consistente. Ele tinha uma tornozeleira eletrônica rastreando todos os movimentos. Ele não tinha chegado nem perto da cena do homicídio. Naquele momento, eu sabia que o Ryan Jenkins era um suspeito e a gente sentiu que ele estava fugindo. Então, pesquisamos mais sobre e descobrimos que ele tinha uma ficha criminal. Ele tinha histórico de violência doméstica no Canadá. Ele foi condenado por atacar a ex-namorada e sentenciado a 15 meses de supervisão e reabilitação contra vício em sexo. Ryan tinha muito ciúme e muita raiva de me ver até conversando com outros competidores. No programa, eu tinha que beijar todos os meninos. Era sobre namoro. E ele não gostava de me assistir beijando os outros competidores. No dia 8 de março, ele escreveu uma mensagem. Ver você beijar meu amigo foi bem difícil de lidar. Participar da Playboy ou trabalhar para Playboy como mulher faz a gente encontrar homens nas nossas relações que sentem atração por isso. Mas eles são, ao mesmo tempo, muito ciumentos e inseguros para aguentar. Ryan Jenkins, com certeza, tinha muito ciúme da Jasmine.
Se ela conversasse ou mandasse mensagem para um cara, ele sentia ciúmes, ele tinha tendências violentas. Eu não fazia ideia de que ele já tinha sido preso por violência doméstica. O programa fazia algum tipo de verificação de antecedentes, mas a empresa responsável não achou isso. Pelo que eu soube, ele teve essa prisão anterior anulada no Canadá. Aparentemente em Las Vegas, cerca de um mês depois que se casaram, ele viu ela falando com alguém e ficou com ciúme. Empurrou ela na piscina e ele foi preso por violência doméstica em Las Vegas. E acabou passando a noite na cadeia por isso. E esse caso estava correndo. Não tinha sido julgado quando o homicídio aconteceu 4 meses depois. Eu conheci meu marido 5 meses antes de me casar com ele. Então, a Jasmine falava muito comigo porque a gente meio que passou pela mesma situação aos olhos dela. Ela me pediu conselhos sobre como lidar quando a coisa ficava feia, porque ela me disse algo do tipo que ele se irritava e ela não sabia lidar com aquilo. Eu disse que entendia que meu marido também se irritava às vezes, que eu mandava ele pro canto dele para ele ficar ocupado. Era basicamente aquela coisa, ai meu Deus, os homens são fogo, maridos são fogo, só papo de mulher desse tipo. E eu achei que aquilo era parecido com o meu casamento, mas eu não consegui entender a gravidade da situação. Nossa equipe ligou para ela para perguntar se ela ia estar com a gente naquele ano, mas ela não retornou nossos telefonemas. Ela parou de aparecer e, normalmente, quando isso acontece, a gente se pergunta se a pessoa está bem, porque não é comum as pessoas desaparecerem dessa forma. Em junho de 2009, o Ryan voltou para Los Angeles e me ligou, perguntou se eu queria sair para jantar com ele e eu aceitei. O Ryan parecia ter perdido vários quilos. O rosto estava bem magro e muito pálido. Estava tremendo, estava paranoico. Ele não era mais a mesma pessoa. O Ryan me disse que a Jasmine estava acabando com a vida dele, mas ele estava obcecado com a ideia de ela não deixar ele, porque ele queria ganhar. Ele não ia aceitar nenhum tipo de rejeição. Então eu convenci o Ryan a participar da 3ª temporada de um outro programa, pelo simples fato de que achei que poderia separar ele da Jasmine por um tempo. E ele precisava ficar longe dela. Eles não se amavam. Aliás, ele nem gostava dela e ela não gostava dele. Eu disse, deixa a Jasmine. Se distancia dela e tenta ficar longe de tudo um pouco. Ela descobriu sobre o meu encontro com ele e isso desencadeou uma série de coisas na relação deles. O Ryan participou de outro reality show no começo de julho de 2009. Quando ele foi para o México para gravar aquele segundo reality show na 3ª temporada, a Jasmine tingiu o cabelo. Ela queria se tornar uma pessoa diferente. E ela estava ativamente procurando anular o casamento. Ou seja, terminar. Os produtores me disseram que ele estava tão obcecado em ganhar o prêmio para ver se poderia reconquistar a esposa. E ele ligava para ela o tempo todo da gravação para tentar ficar de olho nela. Em 27 de julho, o Jenkins manda esse e-mail apelativo para a Jasmine. Te quero de volta, eu vou ser melhor. Não posso viver sem você, preciso de você. Então, como eles acabaram voltando a ficar juntos? Talvez ela tenha dado uma última chance, ou talvez ela estivesse passando tempo até conseguir terminar. É difícil dizer. Todo mundo olha de fora e pensa, quando apareceu o primeiro alerta, ela devia ter terminado, mas não é assim quando a gente está envolvida, porque a gente passa o começo da relação vendo o melhor de uma pessoa e a gente avança num relacionamento pensando que pode melhorar e acha que a primeira coisa que deu errado foi algo pontual. A pessoa pede desculpa. Pode demorar muito até uma pessoa conseguir sair de um relacionamento abusivo.
Então, enquanto a busca pelo Ryan Jenkins continuava, o caso acabou saindo nos jornais. Saiu nas páginas de celebridades e também nos principais canais de comunicação. A polícia diz que Jasmine Fior foi estrangulada. A cobertura de mídia em torno da morte da Jasmine foi bem brutal. Aquilo surgiu num momento que tinha muitos tabloides novos na mídia, atrás da história. As pessoas pesquisavam fotos dela nua online. Chegou ao topo das pesquisas. Eu digo isso tudo para mostrar a dimensão e o apelo sensacionalista que esse caso teve. Não havia um programa de rádio ou de TV que não falasse disso. Aliás, até eu fiquei surpreso com a proporção que isso tomou. A polícia encontrou evidência-chave no caso da modelo assassinada Jasmine Fior. Nós fizemos mandados de busca e fizemos depressa. Pegamos o número de celular da Jasmine e o número de celular do Ryan. Aquilo tornou disponíveis não só fotografias e vídeos, mas me deu as mensagens de texto. E nós descobrimos que um dia antes de morrer, eles foram para um campeonato de pôquer em San Diego. Uma equipe de investigadores foi para San Diego para investigar o campeonato de pôquer e o hotel onde eles se hospedaram. E, por acaso, o hotel tem um sistema de vigilância bem grande. Foi o pulo do gato. E isso nos ajudou a reconstruir os momentos finais da Jasmine com o Ryan Jenkins e descobrir o que aconteceu com ela. No dia 13 de agosto de 2009, vemos eles chegando às 15 horas e 28 minutos. Vemos o carro da Jasmine estacionando, é uma Mercedes. Vemos os dois saindo do veículo. Vemos toda a bagagem sendo colocada em um daqueles carrinhos de bagagem. E uma daquelas malas é a mesma onde o corpo dela foi encontrado. Então, eles se hospedam no térreo, vão até o quarto, ficam longe das câmeras até as 18h25, quando saem do quarto do hotel. E os dois estão prontos para curtirem a noite, no campeonato de pôquer. Descobrimos que durante o torneio de pôquer, ela trocou mensagens com um dos suspeitos, um homem chamado Robert Hasman, ex-namorado dela. O Robert Hasman era um corretor de alto padrão em bairros nobres de Las Vegas. Ele mostrou para ela um lado luxuoso da vida, no mais alto escalão. E na noite em que sumiu, ela enviou uma mensagem para o Robert Hasman dizendo: manda um avião para mim. Vem me pegar. Eu vou voltar para Las Vegas para ficar com você. Eu não quero mais o Ryan Jenkins. No campeonato de pôquer, o Ryan e a Jasmine começaram uma discussão, a ponto de os dois decidirem que precisavam ir embora. Eles foram bem tarde para uma boate / hotel chamada The Ivy. Eles chegaram na The Ivy por volta de 00:30. Testemunhas da boate disseram que a briga começou a ficar feia naquele momento. E eu acho que foi porque ele deve ter descoberto sobre as mensagens de texto que ela estava mandando para o ex-namorado Robert Hasman. O Robert Hasman disse que a última mensagem que recebeu da Jasmine foi: vai se ferrar. O que estava fora das características do que ela estava escrevendo para ele até aquele momento. E nós sabemos quem mandou a mensagem. Ryan Jenkins mandou a mensagem. Segundo testemunhas, saíram da boate às 1:30 da manhã. Voltaram para pegar o carro dela no campeonato de pôquer. Essa foi a última vez que alguém viu a Jasmine Fior. Ela não estava mal, não estava chorando. Eles saíram do cassino às 2:30 da manhã. Nós não vimos o Ryan Jenkins de novo até 4:30 da manhã. Mais ou menos isso. Então tem um período de 2 horas sem informação. Imaginamos que algo tenha acontecido da hora que eles saíram do campeonato até a hora que ele foi visto de novo correndo para o quarto do hotel. Ele parecia assustado e com pressa. Dá para ver qual foi o catalisador para a raiva e o ciúme do Jenkins na história. Porque quando olhamos para o telefone dela depois do crime, ela estava falando com o Robert a noite toda, falando que estava voltando para Las Vegas, que queria estar com ele. E ele pensou: como ela pôde fazer isso comigo? É o meu amor, é a minha vida. Ele surtou. Então bateu nela.
As câmeras de segurança não mostram Jasmine entrando no quarto, mas sabemos que o estacionamento é bem atrás do quarto deles. Eles tinham uma pequena varanda e tinham acesso direto à varanda pelo estacionamento. Fizemos buscas no quarto e não encontramos nada lá, porque ele já tinha sido limpo pela equipe do hotel. Mas na varanda de trás, achamos tufos de cabelo e um pouco de sangue, que batia com o da Jasmine Fior. E vimos o Ryan correndo nervoso, voltando para o quarto. Isso indica para nós que ela provavelmente não conseguia andar sozinha e ele não queria trazer ela pela recepção do hotel. Ele a trouxe pela varanda, deu a volta, entrou no quarto com a chave, abriu a porta dos fundos e trouxe ela para dentro. E, segundo testemunhas que estavam em quartos próximos ao deles, estavam discutindo. Ele não conseguiu convencer ela a não prestar queixa, a não ligar para a polícia. Então ele surtou. Três semanas depois que o Megan Wantz, a Millionaire, foi pro ar, veio essa notícia surpresa na TV. A polícia tem um suspeito do assassinato brutal da modelo Jasmine Fior, o ex-marido dela, Ryan Jenkins. Eu estava no chuveiro e minha amiga veio correndo e falando: o Ryan tá na TV. Ele matou ela. E que tinha uma busca internacional por ele. Eu pensei na hora que fosse um acidente. Eu nunca pensei que ele poderia matar ela de propósito. Ele estrangulou ela. Dentro do hotel, em San Diego. E aí, depois de fazer isso, ele pensou: como eu evito que ela seja encontrada? Não quero que ela seja identificada. Acho que ele levou ela para o banheiro do quarto e cortou os dedos. Acho que ele jogou os dedos na privada. Tinha fragmentos de dente dentro da boca dela e dentro da mala. Depois de matar, arrancar os dedos, quebrar os dentes, ele pôs ela dentro da mala, fechou o zíper, saiu com ela pelos fundos do quarto, através da varanda, e colocou no carro. Nós deduzimos isso porque nenhuma bagagem saiu pela frente. O Ryan foi visto de novo às 6h24 da manhã e estava saindo do quarto com o que pareciam ser as roupas dele, todas na mão, emboladas. De acordo com o mandado de busca, conseguimos ver o Ryan sair do hotel e pegar a estrada. Minha teoria é que ele queria desovar o corpo, mas não encontrou onde. Então, ele seguiu sentido norte e na Beach Boulevard, ele viu um condomínio residencial. Achou uma lixeira. Abriu e ela estava vazia. Então, tirou a mala de dentro do carro, com o corpo da Jasmine dentro, e jogou tudo naquela lixeira. Temos um mandado para a prisão de Ryan Alexander Jenkins pelo assassinato de Jasmine. Estávamos um passo atrás dele, mas chegando perto de pegá-lo. Mas ele já sabia que era foragido. Ele tinha a reputação de ser um assassino, um monstro. Era assim que estava sendo identificado, então imagino que estava desesperado. O Ryan Jenkins foi para Vegas, para um depósito. Pegou um barco que ele tinha. Temos informações de que ele ligou o barco na BMW dele e aí foi para o norte, para Washington. Notificamos a polícia da fronteira para caso ele tentasse ir para o Canadá. Aí trouxemos a polícia do Canadá para o caso. Nós soubemos que tinha um barco em alta velocidade, chegando perto da fronteira canadense. A guarda costeira dos Estados Unidos viu Ryan Jenkins no barco dele. Estava de noite, em alto mar. O Ryan estava em mar aberto com o barco. Tentaram pará-lo, mas acabaram perdendo ele de vista. O Ryan trouxe o barco de volta e parou numa marina a 1 quilômetro da fronteira do Canadá. E depois saiu a pé. Ele conseguiu entrar no Canadá, onde não tem controle de fronteira. Não tem cerca, não tem nada. É só uma vala que separa os Estados Unidos do Canadá. Então, qualquer um pode cruzar. Depois, a irmã dele veio buscar.
levou para Hope, no Canadá. E eles pararam no motel Thunderbird. Acho que ele sentiu uma culpa gigante pelo que fez. Acho que se sentiu ainda mais culpado porque não conseguiu não ser identificado. E a vida dele tinha acabado. E ele não queria terminar a vida na prisão. Foi por isso que se enforcou. Quando acharam o corpo dele, também acharam uma carta, tipo um testamento. Aposto que todos acham que eu sou um monstro. Mas sabiam que a Jasmine, na verdade, era um monstro muito maior do que eu jamais poderia ser. Eu apenas queria amar alguém. Meu coração, meu amor por ela era puro e poderoso. Ele me guiou e trouxe o melhor de mim. Sinto muito por fugir da minha responsabilidade, mas não existe mais nenhum lugar para mim neste mundo agora. A Jasmine era a chave para minha felicidade. Uma peça do quebra-cabeça foi encontrada. O carro desaparecido de Jasmine Fior foi localizado no estacionamento em Los Angeles. Nós recebemos uma ligação dizendo da localização do veículo. Era a Mercedes branca. Ela estava coberta de sangue. Quando nós encontramos a Jasmine, mesmo com a foto dela, não daria para identificar. Ela foi totalmente espancada. E foi espancada dentro do carro. Eu sempre me pergunto se poderia ter feito alguma coisa. Eu queria ter dito para ela ficar longe dele, mas eu não sabia qual era o nível dessas brigas, nem como ele era mau. Ele roubou tudo que era dela, sabe? Ele destruiu ela. Quanta destruição um monstro pode causar nessa terra? Ele é o pior dos piores. E merece todo o sofrimento que foi capaz de causar. Os sonhos e ambições da Jasmine foram roubados. E não existe desculpa para isso. O reality show foi cancelado. Isso acabou com a minha carreira na TV, acabou com a minha carreira de modelo. As pessoas não queriam ser associadas a assassinos. Foi isso aí. Esse caso é um exemplo extremo de que o glamour que a gente vê de fora não corresponde à vida real. Trabalhar nesse caso, encontrar a Jasmine Fior na mala, ver o que fizeram com ela, foi algo que eu nunca consegui esquecer. Ela era uma mulher real que muitas pessoas que eu conheço conheciam e amavam. E isso é uma tragédia. Versão brasileira, Vox Mundi.